Fala galera, Rodrigo aqui com vocês mais uma vez para mais um vídeo sobre Copa do Mundo, análise de dados da Copa do Mundo. Como vocês viram aqui na descrição, hoje terminou, na gravação desse vídeo, terminou a rodada 1 do grupo B. A Inglaterra goleou o Irã, histórico, resultado histórico. Estados Unidos empatou com o País de Gales e na próxima rodada se enfrentam Inglaterra e Estados Unidos. A gente vai pegar agora e vai fazer uma análise de dados preditiva, que eu vou explicar para vocês o que é, para a gente tentar projetar quantos gols a Inglaterra vai fazer em cima dos Estados Unidos e quantos gols ela vai sofrer dos Estados Unidos. Então, será que a máquina inglesa continua fazendo muitos gols e sofre poucos, ou ela sofre mais do que faz quando o adversário muda? Não vai ser mais Irã, vai ser Estados Unidos. É o que a gente vai descobrir agora usando Machine Learning. Bora lá aprender comigo? Bom, pessoal, para construir esse algoritmo que projeta os gols que a Inglaterra vai fazer e quantos ela vai sofrer dos Estados Unidos, para a gente ver se ela ganha, empata ou perde, eu tenho essa base de dados aqui. O que essa base de dados contempla, tá? Ela contempla 21 jogos da Inglaterra. Por que ela contempla 21 jogos? Porque eu vou fazer um estudo de Machine Learning e eu preciso ter, no mínimo, 20 registros para eu conseguir fazer alguma projeção. Como o Machine Learning a gente está falando de estatística você precisa ter volume de dados para ter mais confiança. Então, no mínimo 20. Então, eu peguei os últimos 15 jogos da Inglaterra, considerando o jogo que foi hoje contra o Irã, onde ela ganhou de 6-2, e juntei isso aos jogos da Copa do Mundo de 2018, que foram os últimos jogos de Copa do Mundo que ela fez, tá? Então, os últimos 15 jogos são esses, ó, que começam em Andorra e vão até a Alemanha, antes da Copa do Mundo. Depois eu tenho o jogo da Copa, que foi o jogo de hoje contra o Irã, onde ela ganhou de 6-2, tá vendo? Aqui eu tenho o número de gols que ela fez contra esse adversário e o número de gols que ela sofreu. Na sequência eu tenho os 6 jogos que ela fez na Copa do Mundo de 2018, onde ela foi até a semifinal, tá? Feito isso, o que eu coloquei aqui? Além dos gols feitos e dos gols contras, o retrospecto desse adversário da Inglaterra em Copas do Mundo, especificamente em Copas do Mundo. Então eu tenho quantos títulos esse adversário tem, quantas participações, quantos jogos ele fez em Copa, quantas vitórias ele tem no total em Copas, quantos empates e derrotas, quantos gols pró e quantos gols ele sofreu. Então, gols feitos, gols sofridos pela Inglaterra nesse jogo e o retrospecto do adversário. Depois eu tenho uma coluna aqui que é a coluna de peso. O que é essa coluna de peso? Eu coloquei para qualquer jogo que é relacionado à Copa do Mundo. Então, se o confronto é relacionado à Copa do Mundo, esses primeiros 6 confrontos, eles são confrontos de eliminatória europeia para a Copa. Então, eu botei peso 1, botei 1. Se o jogo não se é Nations League ou se foi jogos de amistoso, eu não botei número. E os jogos de Copa, todos os de 2018 e o de hoje contra o Irã, eu botei 1 também. Aí eu fiz uma outra abinha aqui, que é a abinha dos Estados Unidos, onde eu tenho os títulos, todo o retrospecto dos Estados Unidos em Copas, já acrescentando o jogo contra o País de Gales, onde os Estados Unidos empatou em 1-1. E aqui eu coloquei o peso como peso 1, porque é um jogo de Copa que a Inglaterra vai ter contra os Estados Unidos, tá bom? Então eu vou pegar esse retrospecto todo da Inglaterra em jogos para projetar quantos gols ela vai fazer e vai sofrer, com base nestes dados aqui que eu vou receber do adversário que ela vai enfrentar, aqui no caso é Estados Unidos, beleza? Essa base aqui já está prontinha. Como é que eu fiz essa base? Eu usei esse site aqui, eu vou até passar para vocês, fica a dica. É um site que chama Academia de Apostas Brasil. Quando você entra nele e clica, você tem aqui todos os confrontos do dia, tá? Então, hoje eu tenho a abinha de hoje, eu tenho todos os confrontos do dia. Eu cliquei aqui no confronto Inglaterra-Irã, depois eu cliquei no escudo da Inglaterra e eu tenho todo o retrospecto dela, tá vendo? Beleza? E assim eu construí o meu dataset. Porém, você não precisa construir o dataset aí. Se você quiser esse dataset, manda um e-mail que está aqui no link da descrição do vídeo, marketing@drtransformaçãodigital.com.br, que a gente envia esse dataset para você, tá bom? Não tem problema nenhum, é só mandar um e-mail que a gente manda, tá? Então, dito isso, eu vou fechar aqui meu dataset, beleza? Vou abrir meu Alteryx e a gente vai começar a trabalhar aqui no nosso Alteryx. Então, o que a gente vai fazer? Primeira coisa, vou trazer a base de dados, então input data, file, select file. Vou vir aqui, vou pegar, ó, a base chama 21 jogos Inglaterra. Trouxe. Qual é a primeira planilha que eu quero trazer? A planilha da Inglaterra, que é onde está o treino, onde eu vou construir meu algoritmo. Vou dar um OK.
Vou dar um run só para carregar. Tá carregado a base, tá? Agora eu vou vir aqui e vou colocar um select, porque eu tenho que criar alguns critérios, tá, pessoal? Agora, o que nós estamos fazendo? A gente está fazendo uma análise preditiva. O que é uma análise preditiva? A análise preditiva é quando você olha dados históricos para projetar o futuro. Então, você usa retrospecto, indicadores que você já tem na empresa historicamente para fazer projeções futuras. É o que estamos fazendo aqui. Uma análise preditiva, usando os retrospectos da Inglaterra para projetar o próximo confronto, o futuro dela na competição, tá bom? Então, ó, coloquei aqui, ó, vou tirar 2 colunas dessa base, adversário e gols contras, tá? Por quê? O adversário, eu não quero que o algoritmo ele vicie em saber qual é o adversário, porque eu vou passar um adversário que é Estados Unidos, que eu não tenho no retrospecto da Inglaterra. Se o algoritmo viciar em projetar gols com base no adversário, eu vou ter problema no meu processamento, tá? Eu vou ter problema para projetar, porque eu vou passar Estados Unidos e não tem nenhum retrospecto contra os Estados Unidos na seleção inglesa. Nos últimos 20 jogos dela, tá? Na Copa do Mundo e os últimos 15 por outras competições, tá bom? Então eu vou tirar adversário e vou tirar gols contra também, porque isso aqui é quantos gols ela sofreu. Quando eu for projetar o jogo dela contra os Estados Unidos, esse gols contra é um alvo que eu quero que o meu algoritmo projete. E não algo que eu sei que eu vou passar para ela, quantos gols os Estados Unidos vai fazer. Então não é para usar isso para projetar gols feitos, é para usar somente o retrospecto. Tá? O retrospecto dos adversários. Perfeito. Em números, né? Então, vale pela categoria de retrospecto dos adversários que eu quero que ele projete. Então, é isso mesmo, é esse select aqui. Eu já vou colocar mais um, que é o seguinte, esse outro eu vou inverter. Ao invés de gols feitos, ele vai projetar gols contra. Então, nessa base eu tenho um algoritmo para treinar gols que ela vai sofrer e nessa daqui quantos gols ela vai fazer. Ótimo. Agora, antes de continuar, vou dar um run. Já tenho as 2 bases aqui. A gente vai trazer mais um input, só que dessa vez um text input. O que eu vou trazer nesse text input? Ó, vou clicar nesse botãozinho de importar, file. Eu vou no mesmo arquivo, só que agora eu quero a sheet Estados Unidos, EUA. Por quê? Aqui eu tenho o próximo adversário que eu vou passar para o algoritmo e ele vai ter que projetar, tá vendo? Então eu tenho título, participação, jogos, vitórias, empate, derrota, gol pro, gol sofrido e o peso desse confronto. Peso 1, porque é um jogo de Copa do Mundo. Vou dar um run, já tenho as bases para os 2 algoritmos, para fazer gol e para tomar gol, e a base para ser projetada depois do confronto. Vou vir aqui no meu Machine Learning, vou vir no meu Assisted Modeling, plugar um Assisted Modeling aqui, plugar um outro Assisted Modeling aqui. Já vou criar 2 Assisted Modeling. Criei meus 2 Assisted Modeling, eu vou dar um run. Beleza, ele rodou. Vou clicar no meu primeiro Assisted Modeling. Vou vir aqui no Start Assisted Modeling, tá vendo? Vou clicar nele. Cliquei uma vez nele. É só eu esperar aqui, ó. Ele já roda. Venho aqui no Start Building. Aqui eu vou selecionar qual é a variável alvo, qual que eu quero que o meu algoritmo projete. No nosso caso, esse primeiro Assisted Model é referente a gols feitos. Então, ó, projeta gols feitos com base nesses dados. É um algoritmo de regressão, né? Porque eu quero projetar gols num cenário infinito. Next, dou um contínuo. Venho aqui um contínuo e venho aqui coloco automático. Quero que ele faça automaticamente. Gere modelos, ranqueie, escolha o melhor e me traga como resultado só o melhor entre os que ele gerou. Ele terminou de processar, eu dou um next. Ele criou aqui, ó, um linear regression, um algoritmo de regressão linear. Perfeito. Clico aqui na flag. Add models and continue to workflow. Vocês vão ver que ele já cria essa sequência pra gente. E aqui no final eu tenho o meu projetor, o meu algoritmo para projetar depois. O que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui com o botão direito nessa etapa anterior. Vou vir aqui em Cache in One Workflow, porque eu quero que o Alteryx gere de novo o algoritmo, que ele já gerou aqui, mas armazene o resultado em cache, para cada vez que eu der o run não fique lento. Ó, então ele já armazenou, tá vendo? Essas bolhas significam que ele armazenou. Aí eu vou pegar esse cara aqui, ele armazenou esse outro também, ó. Vou clicar no Start, no segundo Assisted Modeling,
Vou vir aqui, vou colocar Start Building. E agora eu vou criar o outro algoritmo, que é o algoritmo que projeta gols que a Inglaterra vai sofrer, tá? Apareceu aqui, ó, gols contra. Mesma coisa, regressão também, que é infinito. Dou um continue, automatic. De novo. Cliquei. Deixei ele processar. Vai ser a mesma coisa. Ele vai gerar um, ou melhor, ele vai trazer pra gente. Vamos ver se vai ser regressão linear. Deve ser, né? Clico aqui em Next. Agora deu um Random Forest. Foi um outro algoritmo, já não foi de regressão linear para gols que ela vai sofrer. Gols contra. Vem aqui, Add Models e Continue to Workflow. Show de bola. Ele gera esse segundo algoritmo, tá vendo? Ó, ele criou esse segundo. Ó. Criou dois containers, um com a regressão linear, que é o primeiro algoritmo, e o outro com o Random Forest, que é o segundo algoritmo de gol contra. Agora eu vou pegar esse meu text input aqui, ó, arrastei, conecto ele nessa primeira, tá? Aí espera um pouquinho só para o Alteryx reconhecer o dataset, depois eu conecto o mesmo dataset na segunda, tá? Vem aqui, ó, o mesmo dataset, conecto no segundo algoritmo. Prontinho, já tá nos dois. Agora, quando eu der o run, ele vai fazer as duas projeções. E aí a gente vai ver quantos gols a Inglaterra vai fazer, quantos gols a Inglaterra vai sofrer. Vamos ver o resultado. Vamos dar um run. Ele vai rodar os dois algoritmos, gerar pra gente. Vocês viram que ele perdeu aquelas bolinhas, né, pessoal? Por quê? Porque ele perde o cache cada vez que você dá um processamento mais profundo, que foi o que eu fiz quando eu gerei o segundo algoritmo. Pronto, já fez as projeções. Então, nessa primeira, ó, o resultado me traz quantos gols vão ser feitos pela Inglaterra contra os Estados Unidos, que é o que eu tenho aqui, que eu passei na minha variável. Tudo que você pluga na entrada D desse Predict Value, o Alteryx considera que é a base que você quer projetar. O que está na entrada M, ó, se vocês olharem para o resultado aqui, é o modelo, que significa o algoritmo que foi criado para projeção. Então, eu venho aqui na saída desse componente, arrasto ele até o final aqui, e aí o que eu tenho? Ó, gols feitos predicted. Ele prevê 1.4 gols. Então tá falando que a Inglaterra vai fazer aí entre 1 e 2 gols contra os Estados Unidos. Mesmo tendo feito 6-2 contra o Irã e eu tendo colocado esse resultado no retrospecto, contra os Estados Unidos o algoritmo já não projeta que a Inglaterra vai fazer tantos gols. E vamos ver quantos gols ela vai sofrer? Ela sofre 1 gol dos Estados Unidos. Então, se a gente olhar para esses dois aqui, pessoal, e quisesse fazer uma parte de probabilidade, não existe 1 gol e meio, certo? 1.4. Se 1.4 é menos que 1.5, eu posso jogar para baixo. Então, eu posso dizer que a Inglaterra vai fazer 1 gol e vai tomar 1 gol dos Estados Unidos. Segundo os nossos algoritmos aqui de projeção de gols, é capaz da gente ter um empate aí entre 1-1 ou mesmo um 2-1, se esse 1.4 for mais para cima do que para baixo, ou a Inglaterra faz um 2-1, ou ela empata em 1-1, beleza? Então, ó, apesar do retrospecto, segundo o nosso algoritmo, a maior probabilidade, olhando para gols, é que o resultado seja 1-1, ou seja, grupo todo aberto ainda na segunda rodada, e vai ficar tudo para a terceira. Será que nosso algoritmo acerta? Só o futuro dirá, lá na frente a gente confere, beleza? Bom, pessoal, então esse foi mais um vídeo sobre a Copa do Mundo. Ensinei aqui para vocês 2 algoritmos de regressão. A gente criou regressão linear, criamos Random Forest e usamos isso para analisar Inglaterra, Estados Unidos e o grupo B da Copa. Se você gostou, não esquece de se inscrever no canal, ativa o sininho de notificações, porque todo dia vai ter vídeo novo aqui no canal. E eu vejo vocês amanhã. Valeu, galera. Até a próxima. Tchau, tchau.